Fala Sniper, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Rodrigo Severini, RS Tipster, e hoje eu vou te apresentar a ferramenta que funciona para mim e vai funcionar para você. Não é simplesmente mais uma planilha, essa é a planilha. É por ela que eu faço gestão de verdade. Não é simplesmente você lançar as suas entradas e tentar olhar ali qual está sendo o seu resultado, qual é o seu lucro, se você está tendo prejuízo. Não. Você, a partir do momento que lança as suas informações na planilha, você consegue visualizar através de dashboards interativos todas as métricas necessárias para você tomar a sua ação necessária, seja para ratificar alguma entrada, alguma estratégia que está sendo lucrativa, seja para você corrigir algo que está dando errado, tá? E eu vou te mostrar aqui, além de como manusear a planilha de uma maneira bem simples, até porque ela é simples, como que você consegue, eu vou te dar alguns gatilhos de como ela pode ser eficiente para você. Então eu te convido a analisar junto comigo. Peguei aqui um mês de resultado aqui do nosso grupo, o mês de setembro, tá? E aqui, nesse mês de setembro, o que você precisa fazer? Só que antes disso, eu quero que você venha aqui comigo, que assim que você tiver acesso à planilha, a primeira cara que você vai ver é justamente as informações iniciais. Eu peço que você faça o preenchimento dos campos que estão em amarelo, tá? Que eles são editáveis. Aqui é apenas um exemplo, tá? Para que você consiga também seguir o seu planejamento estratégico, tá? Então, dentro desse planejamento, aqui você vai colocar o seu nome, a sua banca inicial, tá? E aqui, qual o objetivo que você quer atingir nos seus investimentos esportivos, ou seja, na sua vida, tá? E aí você coloca aqui, pode escrever, tá? O campo é editável. Aqui é um objetivo financeiro, você vai colocar um valor que você quer atingir. Por quê? Porque aqui nós vamos identificar o seu progresso dentro desse planejamento, a partir da sua banca inicial. Então, se eu tenho um ponto A e quero chegar ao ponto B, eu vou, através das minhas métricas, dos meus parâmetros, fazer todos os esforços necessários para poder atingir esse meu objetivo. Aqui é onde você vai dizer quanto vale a sua unidade. Então, a minha unidade é 1% da minha banca, a minha unidade é 2, 3, 4. Você vai colocar aqui o percentual que a sua unidade corresponde em relação à sua banca. Só isso nessa tela inicial, e aqui eu vou te apresentar a base de dados. A base de dados nada mais é que onde você vai fazer o lançamento diário das suas entradas. Então o primeiro campo é o campo da data, você vai colocar a data. Aqui o próximo campo você vai colocar o tipster, tá? E aqui eu já te adianto, o tipster pode ser você mesmo, você desenvolvendo a sua estratégia, tá? Então você vai colocar lá Joãozinho, coloca lá tipster Joãozinho. Ah, mas Rodrigo, eu tenho uma carteira de tipster, eu sigo você como especialista no mercado, eu sigo o Carlos no mercado de escanteios, eu sigo o Bruno no mercado de handicap, enfim. Então eu tenho aqui os tipsters todos lançados conforme as suas entradas. Coloco qual é a partida, qual o campeonato correspondente, aqui é você que cria, tá? Coloca aqui, ao invés de Inglaterra 1, bota Premier League, você que vai fazer a edição. Qual a casa de apostas que você fez a entrada, qual o mercado, cartões, escanteios, gols, tá? E aqui a técnica utilizada. Na técnica utilizada você pode colocar, por exemplo, no mercado de escanteios, eu coloco escanteios. Qual é a técnica utilizada? Over cantos limite, race 5 cantos, over cantos HT. Então eu vou colocar qual é a técnica que eu utilizei, tá? Então aqui eu vou colocar qual foi a quantidade em unidades na minha entrada, tá? Qual a odd de entrada e se foi pré-live ou se foi live, tá? E aí eu só digito, né? Digamos que aqui fosse live, eu ia colocar aqui live e ok, tá? Mas aqui no caso foi pré-live, tá? E aqui, qual que foi o resultado, tá? Qual é o cadastramento que deve ser utilizado? Green, tá? Para quando você acertou. Red, deu red, né? Você perdeu. Half green e half red, tá? Vou colocar até aqui, ó. Caso você não saiba, half green e aqui half red. Se a sua aposta foi devolvida, void. Simples assim, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui para a gente voltar ao original, tá certo? Então, você digita essa situação e
tá pronta a sua base de dados, só lançar, inclusive ela pode servir como paper bet, tá? Ah, eu não fiz a entrada efetivamente na casa de apostas, mas você vem aqui e lança na planilha, tá bom? E agora a gente vai para a cereja do bolo, que é o dashboard. Aqui eu lanço as informações, até agora eu não fiz gestão, aqui eu só fiz controle das minhas entradas. Coloquei tudo na minha base de dados, vou para o meu dashboard. Meu dashboard, ele vai se apresentar assim, essa é a cara inicial e é aqui onde estão todas as informações iniciais da nossa gestão como um todo. Então, aqui nós temos a nossa banca inicial. Um detalhe, primeira coisa que você pode editar é a foto, tá? Basta você clicar em cima da minha foto aqui. O nome, quando você colocar o nome lá naquela informações iniciais aqui, nessas informações iniciais, automaticamente vai aparecer seu nome aqui, tá? E aí você vem, clica aqui na foto, clica com o botão direito, alterar imagem, e aí você pesquisa aqui de um arquivo, pega uma foto sua e coloca aqui no lugar, tá certo? Então, informações que eu tenho já de cara no meu primeiro dashboard, você pode ver que nós temos 4 dashboards, tá? Primeiro dashboard eu tenho qual é o meu resultado, qual é a minha lucratividade do mês, tanto em valor financeiro quanto em unidades. Aqui eu tenho um panorama de quantas entradas eu fiz pré-live e quantas entradas eu fiz em live. Aqui eu tenho o meu win rate, ou seja, minha taxa de assertividade, minha taxa de acerto, tá? Aqui no caso 60%. Aqui eu tenho minha odd média e aqui eu tenho meu ROI. Aqui eu tenho quais são as melhores técnicas que eu utilizei, que eu tive o meu melhor desempenho. Então, primeiro lugar, criar apostas, segundo lugar, handicap zero, e são 3 posições. Como nesse mês de setembro eu só utilizei essas 2 técnicas, aqui está em branco, mas sempre vai estar aparecendo, tá? Aqui eu tenho o ranking de tipsters. Qual é o ranking de tipsters? Se eu trabalho com uma carteira de tipsters, aqui vai elencar qual foi o melhor tipster no mês, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. E aqui os campeonatos mais lucrativos, tá? Aqui a gente já pode ver que a Alemanha, né, a Bundesliga foi a primeira com 1,89 unidade de lucro, etc. Aqui eu tenho 5 campeonatos que eu fui mais lucrativo. Aqui eu tenho um gráfico de quantidade, né, que foram quantas apostas, né, quantas entradas eu fiz no mês de setembro. No caso aqui 52, e quais casas foram utilizadas, tá? Aqui então nós tivemos aqui um percentual maior de utilização da 365 em relação a Betano. Aqui é aquela relação da nossa banca inicial com o objetivo financeiro a ser atingido. Então percebam lá que eu coloquei aqui, já está colocando qual é o seu objetivo para você estar sempre visualizando ele. Aqui é esse valor um valor financeiro, tá? E aqui essa pilha vai subindo, né? Que eu tenho já 34% do meu objetivo atingido. E a ideia é que essa pilha suba, fique verde até o final, que é quando eu consigo atingir o meu objetivo, tá certo? E aqui eu tenho o gráfico do desempenho do ano, tá? Então, você começando a planilhar a partir de janeiro, o seu resultado vai estar aparecendo aqui em forma de gráfico, tá certo? Caso eu queira visualizar mais meses, informações de outros meses, basta eu apertar aqui o Ctrl e selecionar mais um mês. Como aqui eu só tenho o mês de setembro selecionado, não vai aparecer novas informações. Mas se eu tivesse todo o ano aqui, todos os quadradinhos dos anos lançados, basta eu pegar o Ctrl e selecionar mês a mês que eu quero fazer minha análise, tá certo? Então vamos para o segundo dashboard. Basta clicar no número 2, ele já joga. Segundo dashboard, eu vou fazer a análise dos tipsters que eu sigo, tá? Então, eu tenho aqui o projeto 10x, no caso, sou eu mesmo aqui. Então, eu tenho aqui o meu resultado especificamente falando só do projeto 10x. Então, 5,45 unidade de lucro, ROI 10%, odd média de 1,49. E aqui a quantidade de apostas feitas por esse tipster, tá? Aqui a taxa de acerto, 59,6%, as melhores técnicas desse tipster e os melhores campeonatos desse tipster. Se eu quiser analisar outro, basta eu clicar aqui na setinha e escolher outro tipster que vai aparecer aqui para mim e vai atualizar todas as informações aqui desse tipster, tá? Se eu fiz alguma alteração na base de dados, basta eu vir aqui e clicar em atualizar todas as tabelas dinâmicas, que ele vai atualizar as informações na hora para você. Vamos para o dashboard 3 e ele aqui eu consigo ter um panorama dos campeonatos. Então eu consigo selecionar o campeonato que eu quero analisar, tá? E isso aqui é muito importante por quê? Porque digamos que eu visualize lá no dashboard 1 que eu tô tendo uma dificuldade, ou até mesmo na minha base de dados, quando eu filtro os campeonatos e percebo que eu tô indo muito mal em determinado campeonato.
Eu consigo vir aqui, analisar esse campeonato individualmente e verificar qual o desempenho dele. Digamos que eu junte aqui setembro, outubro, novembro e dezembro e veja que, por exemplo, o Brasileirão Série A, eu tô tendo um desempenho bem ruim, eu tô tendo prejuízo. Então, naturalmente, eu tenho que tomar alguma ação em relação a esse campeonato. Seja uma análise mais criteriosa nas minhas entradas, verificar quais técnicas que estão fazendo com que isso aconteça nesse campeonato, se sou eu que estou fazendo ou algum outro tipster que eu sigo que está tendo um desempenho ruim naquele campeonato, e eu tomo algumas medidas, seja parar de fazer as entradas nesse campeonato, fazer novas análises, buscar outros mercados que estejam sendo lucrativos nesse campeonato. Então eu tomo medidas pontuais em relação a esse parâmetro que são os campeonatos, tá certo? Então é uma forma de visualização gráfica bem melhor, bem mais eficiente, onde eu consigo tomar as ações necessárias para aprimorar aquilo que esteja bom, seja para eu corrigir algum rumo. Digamos que eu tenho aqui a Alemanha, que eu vi que a Alemanha é meu melhor campeonato no mês de setembro. Eu posso pegar e tentar pegar jogos e fazer entradas, às vezes, com uma stake maior. Porque eu tô bem naquele campeonato, eu tô afiado ali. Então eu posso subir uma stake, coloco mais 0,5 unidade na Alemanha. Então, são medidas que eu tomo para poder melhorar o meu resultado. Isso é fazer gestão, tá? Claro que eu tenho essas informações muito melhores ali no nosso grupo, tá? Principalmente no Snipers Black, onde a gente faz esse bate-bola aí. Então, vamos aqui no Dashboard 4, onde nós vamos ver as técnicas utilizadas. Nós vamos fazer agora a análise das técnicas. Então, eu tenho aqui o Criar Aposta, onde eu tenho a análise de lucro, ROI, odd média, quantidade de apostas e em quais casas que eu estou utilizando essa técnica. E aqui eu tenho o gráfico do Drawdown. O Drawdown eu falo sobre ele numa aula específica no Snipers Black, tá? E ele é um parâmetro de volatilidade, tá? Trazendo do cenário aí, financeiro e adaptando ao mundo dos investimentos esportivos, eu consigo ver o grau de volatilidade de determinada estratégia, de determinada técnica. Aqui no caso, eu selecionei o Criar Apostas e posso vir aqui na setinha escolher outra técnica, tá? E aí o meu gráfico vai ser atualizado e é interessante que você sempre dê o clique aqui no gráfico para fazer a atualização caso você tenha feito alguma inserção na base de dados. Aqui eu tenho então um drawdown de 3,89, que é a distância, né? É a amplitude, no caso, do ponto mais alto do gráfico para o ponto mais baixo do gráfico, tá? O seu drawdown pode até ser elevado, desde que ele esteja numa linha de tendência de alta, tá? Se ele tiver numa lateralização, que ele tenha a menor amplitude possível, tá certo? Então, esses conceitos não vão ser tratados aqui, o vídeo não tem essa intenção, e sim a gente aprender a manusear essa planilha, que você já viu que é muito simples, bem básica. O que você precisa fazer é lançar os dados na base de dados, e os dashboards te dão todas as informações de maneira clara e visual para que você consiga tomar as melhores decisões e fazer gestão de verdade. Caso você queira assistir esse vídeo e não queira buscar no YouTube, tô deixando aqui na aba Help. Basta você clicar aqui na aba Help e clicar no link nesse quadrado aqui, que eu vou fazer a inserção desse vídeo aqui nesse link, e você vai conseguir ter acesso a esse vídeo e saber como fazer a melhor utilização dessa planilha. Caso você queira ter acesso à planilha, o link está aqui na descrição, caso você esteja assistindo pelo YouTube. Caso você já tenha acesso à planilha, a gente pode tirar alguma dúvida que porventura tenha ficado, tá? Basta me acionar ali também, sem problema algum. Te vejo então em breve, Sniper.